a minha criação de caso de teste. Eu teria que pegar a minha caso aqui, revisão de caso de teste, também ficaria aqui, esse daqui, deixa eu levar tudo aqui para a gente começar do zero. Revisão, Ricardo, revisão Gurk, vou pegar aqui tudinho. Revisão. Beleza. Comecei a criar. A minha task de revisão também está aqui, porque é uma atividade paralela. Criei aqui. Deixa eu pegar os teus casos de teste, porque não, mas se eu associar, vai ficar aprovado. Tá vendo esse approve aqui? Ele era para ficar em rascunho aqui mesmo. Depois que você estivesse... Eu não posso fazer, porque se eu fizer, vai ficar aparecendo no histórico eu que fiz. Mas falando e vocês podem ir mexendo. Ó, só de mover eu já mostro que eu fiz isso. Mas tudo bem, isso aí não tem problema não. Para deixar rascunho, né? Aqui vai mudar para rascunho. Aí o que vai acontecer? Vocês vão vir na revisão do caso de teste tradicional, é o primeiro passo. Revisão de caso de teste tradicional. Pá. Vão associar os testes que vocês criaram do tradicional. Então, adicionar um existente. Vai abrir aqui uma caixinha com todos os testes. Posso filtrar. Filtra por nome, né? Vai lá buscar todos os meus testes. Aí eu marco. É esse e esse. São 5. Beleza. Adiciona. Ele vai aparecer aqui. Pá. Aqui que vai acontecer a revisão. Então... Eita, como é o nome da moça aqui? Então, lá na criação... Evelyn vai vir no card de Tiago, ou de Ricardo, vai atribuir para ela, certo, mudar, e vai começar a aprovar os test case dele. Tem que atribuir a gente. Fez isso na criação. Aí, no caso, agora, a gente só precisa botar as testes aí e colocar como responsável, no caso, eu e o relator, Ricardo. Exato. E a task de revisão. Na task de revisão. Os casos de revisão. Isso. Aí, depois que fizer esse processo da criação de caso de teste tradicional e a revisão do tradicional como Doni, em Progress vai estar em Gurk, revisão em Gurk. Finalizou a criação de caso de teste em Gurk, adicionou ele na revisão de Gurk, botou para review, vem uma pessoa, revisa, deu ok, a Doni e a outra em Doni. Fechou a atividade de vocês. Certo. Aí só uma dúvida. No caso, essa revisão tradicional, vamos supor que Evelyn começou a revisar a minha task de revisão. Certo. Ela automaticamente já manda para o review ou daí mesmo em Progress, ela já, quando finaliza a revisão, ela já manda para a Doni? Mano, isso é gosto. Ela pode tanto deixar aqui em review, porque ela está revisando, quanto ela pode deixar em Progress para fazer o procedimento. Ela está executando aquela atividade. Entendi. Ela pode pular automático de in Progress para Doni, não é isso? Depois que fizer a revisão. Sim. Agora, outra dúvida. No caso, essa task de criação, quando eu finalizo essa criação, ela volta para to do ou deixa aí em Progress? A de criação, ela fica em Doni. Finalizou. Tá. Então, independente. Eu acabei o processo dela, ela vai para Doni também. Exato. Todas as atividades, elas nunca voltam para to-do. É até uma prática ruim. Exemplo, eu estou aqui. Aí tu tá numa empresa, pá. Aí tu chegou, vai, eita, vou pegar essa task. Botei em Progress. Não, mas eu não vou fazer ela mais não, mudei de ideia, vou querer mexer em outra. Retornei aqui. Se tu vir aqui, no histórico, o teu gestor ele vai ver. Poxa, tu puxou... Porque aí fica rastreado, né? Exato. Tu puxou uma atividade, mas tu não fez. Por quê? Não, porque era difícil. Não sei, porque eu não sabia. Tá ligado? É bom você sempre escolher as atividades que vocês vão fazer bem certeira. Se não tiver, pede apoio. Então, essa atividade aqui que eu tô com dúvida, eu não sei como é que eu pego ela, principalmente no começo. Isso é uma dica minha. Eu tô com uma dúvida. Posso
fazer essa atividade paralela com alguém, possivelmente alguém, se for uma empresa que já tem uma equipe, eles vão fazer isso, é uma dinâmica normal. A maioria das vezes vocês não vão ter um card associado atribuído para vocês, e sim uma cooperação. Vocês vão participar ali daquela atividade. Depois vocês vão ganhando confiança e vai começando a buscar tasks sozinha, criando task. Eu vi aqui que o procedimento, a gente está fazendo atividade, mas não está mapeada. Aí você vai lá, cria sua task, coloca seu nome, beleza? Entendi. Aí só para finalizar, Gabriel, aí, no caso, a task de criação, quando ela sai de In Progress para Done, ela vai, mesmo indo para Done, ela vai como rascunho, não é isso? Não entendi, rascunho, como assim? Por exemplo, se você clicar na criação de teste, que está lá em Done, no GURC, de Luiz, sim, lá, LP, se tu clicar aí, vai estar aprovado, certo? Mas essa teste de criação, ela não era para estar aprovada aí. Ela não era para estar. Era para estar em rascunho. Certo. O que deveria estar em aprovado é a de revisão. Massa. Seria alguma, não está aqui, mas seria de revisão, com os testes associados, aí aparecia aprovado. Isso aí é onde David vai entender que quem revisou, tipo, vocês revisaram de vocês. Então, na revisão, ele não vai ir lá na criação. A criação já está ok. A revisão, vocês vão associar novamente o teste de vocês. O mesmo que criou no tradicional vai ter na revisão, só vai estar com o status de... No criação vai estar em draft, no de revisão vai estar em approval. Isso, entendi. Beleza? Beleza. Então, aproveitando Luiz, Evelyn e Eduardo, Carlos, a gente, no caso, vai ter que refazer essa parte de revisão, para ficar tudo bem. Só... Okay. Isso é de boa também. Não dizer, errei, finalizei. Isso é de boa também. É para aprender, e aí vocês vão corrigir isso aí. É tranquilo. Uhum. Massa. Valeu, valeu. Inclusive, uma dificuldade nossa foi descobrir onde a gente excluía as tasks. Aí, mexendo, eu achei que primeiro você tem que arquivar, e em arquivar você exclui. Eu também procurei que só, porque assim, eu não, no começo, eu vou dizer para vocês, gente, eu estava aqui olhando, na minha época que eu mexi no Gira, há muito tempo atrás, não era assim, era um pouco diferente. Eu acho que era mais ou menos baseado no projeto de Luciano. Uhum. Aí quando eu olhei, pode falar. Aí até pesquisei no ChatGPT, mas nem assim consegui. Passei acho que uns 30 minutos tentando encontrar. No outro dia, com 5 minutos, sem querer, achei. Clicou, e é bom porque não esquece nunca mais. Exato. Como é que é? Tem que arquivar, aí depois que arquiva, que exclui, você vai no Zef, aí, sim. Aí... Calma aí, tá carregando aqui na internet. Ele é bem lento no Zef mesmo, e o Gira. E por quê? Aí você vai selecionar a task que você quer. Isso. Aí você vai clicar, aí arquivar em cima. Isso. Aí depois você vai onde está arquivada, está diferente aí, inclusive. Acho que é porque não tem como... Mas aparece aqui, ó. Tu vai em mais agora. Tem que filtrar, não? Ali mais do lado do clonar. Não, geralmente fica aqui. Não tem nessa parte aqui à esquerda todos os casos de testes. Sim. Aqui, ó. Caso de teste aqui. Aqui. Aí. Você vai selecionar excluir. Excluir. Ó, meu Deus. Caramba, diga aí. Próximo. Que rolê. Eu. Tô com a mão levantada. Minha gente, foi mais de 30 minutos eu tentando decifrar. Eu vou deixar para lá, vou fazer minhas tasks, depois eu descubro. Aí 5 minutos no outro dia, como quem não quer nada, descobrir. Aí, site da cabeça rapidinho, dela. Eduardo. As vozes da cabeça. Rapaz, eu não chego a minha vez, não. Peraí, eu não tô vendo quem tá com a mão levantada, então... Só rapidinho, Gabriel. Diga aí. Isso aí, a gente observa que ao lado de aprovados tem essas bolinhas que estão verdes e outras não. Por quê? Essa daqui, essa cinzinha, né? Isso. Não, tá falando dessa daqui cinzinha, né? É porque vocês... A cinza e a verde, né? E vocês não executaram, ó. Cadê aqui, ó? Vou pegar um aqui. Execução.
Ó, vocês executaram aqui, ó. Isso acontece quando vocês estão aqui, ó. Cadê? Quando vocês estão aqui, cadê? Criação. Pode clicar aí, vai ter uma simbologia de rodar, né? Iniciar a execução. Aí, se tu iniciar, vai puxar isso aqui, aí tu vai atribuir para tu, a maioria das vezes é só para tu, só consegue. Isso aqui você consegue configurar o ambiente. Desculpa. Vamos tentar derrotar aqui agora. Você configura o ambiente, tudinho, mas como vocês não configuraram ainda, muda a versão do sistema que vocês vão testar, tudo se precisar, e inicia. Aí aqui vai dar falha, aí vai dizer, tipo, não vai dizer falha, né? Vai dizer como aprovado, porque não tem nada. Aí acontece de essa bolinha ficar assim. Quando não tem... Isso aí não, ainda não. É porque ela está pendente, tipo, ela não houve nenhuma execução. Entendeu? Entendi. Vermelho é porque deu falha, então, tipo, beleza? Mais alguma dúvida, gente? Gabriel? Tem a lei do caso ali, ó. Tá na fila ali de 1 hora. É verdade. Carlos, fala aí, Carlos. Vai lá, Eduardo. Obrigado. Pessoal, Liga aí. eu Pode falar. Minha conexão caiu, eu cheguei, voltei e já tava o bonde andando aí. Aí então, vê só. Sim. É um overview, né, que fala, né? Certo. Eu peguei um quadro aqui que tá do To-Do, puxei para o processo e vou fazendo os casos de uso dele, tradicional e o GURPS. Depois que terminar os casos de uso, tudinho, aí eu vou passar para o quadro de revisão, para alguém puxar ele do meu grupo. Calma. Você vai criar o tradicional, beleza? Eu acho que vocês já criaram. Vocês criaram. Já criei. Então, de boa. Tu vai pegar a tua task de revisão tradicional. Não, velho, eu peguei esse daqui que tá, vamos supor esse aqui que tá em dono. Esse caso de uso aqui, começou no To-Do. Aí eu passei para processo. De processo eu fiz os casos de uso dele, de tradicional. Quando terminei, eu passei para o quadro de review. Aí Luiz, do quadro de review, revisou, deu ok e passou para Doni. Para Doni. De Doni ele botou os casos de uso para aprovado, que estava em rascunho, não é isso não? Tá de boa, isso. Então, era isso a dúvida. A mesma coisa o Luiz fez, ele passou para o quadro de review. Quando eu peguei as tasks dele de review, passei para Doni, depois que revisei e botei para aprovado. Só botei para aprovado quando eu revisei. Isso mesmo. Professor, Ô, Eduardo. É a mesma coisa que eu ia falar que o Eduardo falou. Porque na atividade, na descrição da atividade, não tem falando para a gente fazer a mudança da task review. Ele fala para a gente colocar na coluna review, entende? Sim. Não tinha a ideia de a gente colocar ou adicionar os cases na review, entende? Eu estranhei, porque foi exatamente o que Carlos falou. Ele colocou em review e eu revisei o de Carlos revisou o meu e depois a gente colocou para Doni. Então, quando o senhor abre a criação de caso, teste, o meu, por exemplo, LP, o senhor vai ver que tá como é que se fala? Aprovado. Aí o senhor disse que não deveria estar na criação. Na criação. Na criação, não. Isso deveria estar aprovado na revisão. Mas é isso que eu estou falando, senhor. O enunciado da questão não cita sobre ter uma task de revisão, entende? Fala só sobre a revisão. É porque eu acho que David... a revisão foi na apresentação. Entendeu? Isso. Entendeu, Gabriel? Acho que David focou mais no procedimento de como é que a gente deveria seguir as etapas. Mas aí, Luiz e Eduardo, Gabriel tinha explicado, e aí eu vou tomar a liberdade para também falar, é que os bons procedimentos a gente deveria colocar em progress a criação, certo? E aí ficaria lá como um rascunho, em vez de aprovado, e depois você pega a task de revisão e coloca em progress, e aí a pessoa, no caso, Luiz ia revisar o de Eduardo, nas tasks de revisão. E essas tasks, quando você finalizar, você manda para a Doni, que é a task de revisão, que seria essa do lado esquerdo, né, que está ali, revisão tradicional e revisão. Então, a task de criação fica sempre em processo. Não, então, aí foi uma pergunta que a gente fez para ele. Aí
você, quando finalizar o progresso da task de criação, ela também vai para a Doni, só que ela fica lá como rascunho do que você beleza. aprovou. Entendi. Copiado. Calma, não É entendi isso, não. quarta-feira, Gabriel tirou essa dúvida. Inclusive, na hora que ele tirou essa dúvida, foi que eu consegui fazer, que é o seguinte: o que Gabriel disse é o seguinte: você tem a de criação e tem a de revisão. Então, você pega a de criação, transfere ela para o in progress. E aí você vai criar os casos de teste, tanto tradicionais quanto os GURPS, certo? Isso. Aí, quando você terminar de criar a task de criação, de criar os casos de teste e anexar lá, linkar, aí você pega a task de revisão, linka nela os casos de testes que você criou e já linkou na de criação, você vai fazer vai fazer o mesmo link com a de revisão. Aí pega a de revisão com esses casos linkados e transfere para o review. Aí alguém da equipe vai pegar a sua task lá no review, vai abrir, analisar, testar, executar e vir. Se tiver alguma alteração, ele pega essa task review, joga em blocked, porque aí você vai saber que tem alguma coisa errada lá nos seus casos de testes e que precisa ser revisto. Aí o que é que você vai fazer? Onde é que você vai fazer isso? Você vai rever isso na criação. Porque depois que você corrigir, aí você vai pegar a review e voltar ela para review. Aí esse membro vai pegar lá na review, executar novamente, corrigiu a sugestão que você deu, executou lá a sugestão, a alteração, ok. Aí ele vai pegar, aprova e joga em Doni. Doni, exato. Aí você que criou que o seu review está em Doni, quer dizer que o seu caso de processo está ok. Aí você pega a sua criação e joga para o Doni também. Aí fica Agora fica- entendi, meu amigo. Fica tudo lá, porque aí está dizendo que está tudo certo. Sim. Aí Gabriel me deu essa dica. Por que a gente não mexe com a criação? Porque a criação ela fica como se fosse o original. Qualquer coisa, se você alterar, fizer alguma coisa errada, tal, você tem lá uma cópia de segurança, você tem lá o inicial para você mexer novamente, entendeu? Uhum. É um backup. Exato. Ó, Gabriel, se eu aprovo em review as minhas tasks, elas vão estar aprovadas em criação também? Não. Não? É Não. diferente? O aprovar da revisão é só para simbolizar que o seu colega checou a sua criação de teste, que ele visualizou o seu teste e que não tem nenhum problema nele. Ô, Entendeu? professor. Porque ô, eu professor, lembro que eu fiz, desculpa, Jane, só um minuto. Pode Eu falar, lembro pode falar. que eu fiz a aprovação da task no Zephyr. Então, por exemplo, foi o mesmo, por exemplo, criação de como é que fala? Não, criação, desculpa, não. Saída da conta, por exemplo. Aí eu fui lá no Zephyr e apertei como é que se fala? Aprovado Eu ou acho não. que eu estou entendendo o que tu está falando. Deixa eu ver o seguinte aqui. Deixa eu ver um negócio. Que como vocês estão associando ao adicional, um existente, talvez quando troquem um, troquem todos. A gente vai marcar Mas foi isso que aconteceu, Gabriel. Ah, Foi isso que aconteceu. Quando, independente se é na criação ou na revisão, quando você aprova, exato. no mesmo caso de teste, ele vai aprovar, vai ficar É isso aprovado. mesmo, gente. É isso mesmo. Na revisão, quando você troca o status de draft para approve, mesmo na criação quanto na revisão, ele vai alterar o status. Então, não vai ficar em draft. Ô, professor, uma dúvida. Vê, essa revisão, um exemplo, Certo. tava eu e minha dupla, eu ia revisar da dupla. Quando eu linkar a revisão, eu não tinha que linkar o teste dela, porque eu estava testando o teste dela, não linkar o meu? Não, no seu caso da sua revisão, você linka o seu. Na dela, ela vai linkar o dela, entendeu? Entendi, porque, tipo, como o professor falou, tipo assim, você vai ter que revisar da sua dupla. Exato. E eu entendi que a revisão eu associava a da minha dupla, não o meu, porque tipo eu não estava revisando dela. Sim, sim. Entendi. Então,
Aí é isso, você vai criar o seu, ela vai criar o dela, só que aí no seu, quem vai pegar é ela. E no dela, quem vai pegar é você. Ô, Jânio, tu não confundiu quando o professor disse que era para associar o nome da pessoa, não? Porque, por exemplo, quando a gente vai lá e abre a task, aí tu tem que ir lá e associar o teu usuário àquela task, porque tu tá fazendo o review. Sim, sim, sim. Isso aí eu entendi. Tipo, mas na questão que eu estava referindo era na revisão. Porque, tipo assim, na criação sou eu que vou fazer, mas na revisão eu vou fazer a revisão de outra pessoa, não da Isso. minha. Uhum. Isso, exatamente. Exato. Entendi. Entendi. Ô, Gabriel, eu descobri umas coisinhas boas aí no Gira. Certo. Aí eu não sei se seria interessante compartilhar com a galera. Eu acredito que sim, mano. Quanto mais, isso aqui, o Gira é enorme.